Deus possa abençoar, querido, esse ministério grato, que através das suas encenações passa a realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós queremos facilidade de pregar o Evangelho. Nós queremos facilidade de ser crente. Nós queremos facilidade em tudo. Interessante que quando nós aceitamos Jesus, a promessa, a premissa não é bem que todos os problemas serão realizados. Você agora em diante, como costuma dizer o carioca, está de boa, você não vai ter problema nenhum. Não vai ter um problema de saúde, a sua pressão agora vai ficar 8/12, e o seu colesterol, e por aí vai. Quando você quiser um exame, vai dar tudo ok. Não. Só que a gente procura meios para facilitar, Nós somos aquele que procuramos o jeitinho brasileiro. E presenciando essa encenação aqui, que falou muito no meu coração, estou lembrando, eu estive no Nordeste com os irmãos sábios, cheguei quinta-feira, quarta-feira, e muitos irmãos presenciaram o testemunho, ou seja, o batismo de uma família. E todos, sua mãe, seu pai, enfim, todos os seus familiares não eram evangélicos. E eram aquelas pessoas que quando passavam numa igreja, ou passavam um culto de ar livre, ou ficava debochando, enfim, jogava piadinha. E esse pai de família, a sua filha, estava morando aqui, foi morar no Nordeste, chegou lá com uma enfermidade no sangue, segundo os médicos não tinha cura. E esse pai de família, ele se ajoelhou e disse: se os Deus dos crentes, perceba a expressão dele, se o Deus dos crentes curar a minha filha, eu vou aceitar esse Deus. Se o Deus dos crentes, que eles dizem que cura, liberta, salva e ainda leva para o céu, curar a minha filha dessa doença que os médicos dizem que não tem solução, eu vou aceitar. E ainda mais, a minha família vai aceitar também esse Deus. Você percebe, irmãos, a promessa, o voto que ele fez a Deus? Ele não só se compromete, mas ele compromete também a sua família. E às vezes a gente pensa assim, é só eu. E hoje é dia dos pais. Eu vou abordar algumas partes aqui e vamos falar exatamente a responsabilidade que um pai tem como chefe de família, como sacerdote da sua casa. Ele tem a responsabilidade de conduzir a sua família, os seus filhos, nos caminhos do Senhor. Essa é a responsabilidade de um pai. Esse homem leva a sua filha, irmãos, isso não é história, não, é o caso verídico que aconteceu lá no Nordeste. Quando eu cheguei lá, ele estava descendo as águas, ele, a sua mulher e todos os seus filhos estavam sendo batizados, porque Deus realizou um milagre naquela família. Sabe, querido, a gente crê que Deus vai fazer uma coisa, agora tomar a atitude é outra. O que a encenação fala? Não, eu vou mandar uma mensagem. Fazer um zap, agora é assim, Fazer um zap. Hoje quem não tem um telefone, não tem um zap, hoje mudou muito, nem mais. Eu fui no tempo, como é que é? Orkut, sei lá como é que é o nome. Hoje não existe mais. Hoje é story, esses nomes que vocês vão saber pronunciar. Quem não está conectado, praticamente no vídeo não existe. Aí eu fui para o Nordeste, quando eu fui, falei para os irmãos, o meu telefone é aquele telefone que só fala oi, muito mal, mandou uma mensagem. Para minha surpresa, quando eu fui fazer o check-in, não estava usando quase papel, mas vocês têm o número do seu telefone? Tem, fala para mim, eu falei. Ele mandou um check-in no meu telefone faz o quê? Arria a bateria. E agora como é que eu vou passar, irmão? Porque o QR Code fica no celular. Da situação que nós estamos vivendo. Então hoje, querido, quem não está conectado, ele não consegue, ele tem dificuldade de se locomover. Tem pessoas que acham que para estar conectado com Deus, ele tem que mandar uma mensagem. Vou mandar uma mensagem para Jesus agora e ele vai responder. Sabe, querido, precisamos mudar essa máxima aí de que Jesus está online 24 horas. Querido, eu quero compartilhar um texto com os irmãos nesta noite,
como eu falei, nós sabemos aí. Eu só gostaria de saber quantos pais tem aqui no Recife. Quantos pais? Só os pais. Isso. Que Deus possa abençoar. Esconde não, levanta a mão. Você quer pai, levanta a mão. Se entrega a ele. Que Deus possa abençoar, querido, você, possa derramar sobre a sua família, os seus filhos, bênçãos. E parabéns por esse dia. Eu hoje, logo cedo, liguei para o meu pai tem 87 anos de idade. Ele é diácono de uma igreja. E eu tive o privilégio de pregar domingo passado nessa igreja. Ele com 87 anos, ele ainda canta louvor na igreja. E assim, eu sempre digo que lá em casa o único que não teve o privilégio de cantar, perdoa, fui eu. Os demais todos cantam. E meu pai com 87 anos cantando. E ele canta um hino bem antigo, vocês só vão ouvir hoje. Um hino antigo só canta lá no Nordeste, diz assim: na farmácia não tem remédio para curar pecado. Ele só canta daquele lado de lá, né? Então, se você entrar na internet, você vai ver o camarada que canta assim. Então, ele canta assim com muita alegria. E eu fico pensando, uma pessoa com 87 anos, ainda está entendendo que na farmácia não tem remédio para curar pecado, só quem cura o pecado é Cristo Jesus. E ele continua pregando a sua palavra. Irmãos, da minha família, como os irmãos sabem, a minha família é bem extensa. E através da minha irmã que aceitou a Jesus, todos nós hoje somos evangélicos. E o meu pai e a minha mãe, eles caminham para a igreja com muita dificuldade. Minha mãe tem 83 anos, meu pai 87, estão bem debilitados. Eu pude ter o privilégio de passar 27 dias com ele. Falo 27 dias de viagem, mas deu bem menos, né? Quando eu olho para os cabelos brancos do meu pai, o seu rosto cansado, eu olho para ele e digo assim: eu quero ser igual esse homem foi para a minha vida. Porque ele sempre foi meu pai, meu amigo, meu professor, meu filho. Sempre foi o provedor da minha casa. Ele sempre foi um sacerdote. Ele é aquele homem que as coisas podem estar difíceis. Ele sempre usa uma frase, ele tem um bordão que diz o seguinte: deixa Deus resolver. Eu aprendi isso com ele. Quando as lutas vêm sobre a minha vida, eu sempre uso essa frase: deixa Deus resolver. Porque é Deus que cuida de nós, é Deus que cuida de você. O capítulo de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 8, versículo de número 8, versículo 40, você vai encontrar na sua Bíblia um texto que corre demais interessante. Eu gostaria de compartilhar nesta noite para você. Eu sei que tem alguns minutos, mas hoje ainda nós vamos estar orando pelos pais desse lugar, não desprezando as mães. Eu quero parabenizar você que tem muitas vezes ocupado o lugar de um pai. Mas eu quero compartilhar um texto com você, 8 de Lucas, capítulo 8, versículo 40, diz o seguinte: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, porque ele tinha uma filha única, de uns 12 anos, e estava morta. Não estava morta, estava morta. Curva a sua cabeça. Deus, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Seja conosco. A tua palavra, Deus, nesta noite vai falar aos nossos corações. Eu creio, Deus, que como ela é viva e eficaz, ela vai mudar a história dessa noite. Que ela possa falar, Deus, da maneira como o Senhor quer, como o Senhor quer, na vida de qualquer um. Eu te peço, em nome de Jesus. Eis o texto que nós lemos, fala de um pai. Eu dou um tema para o sermão dessa noite: pai, um homem exemplar. Ok? Pai, um homem exemplar. Ou seja, pai tem que ser aquele homem que dá exemplo. O pai, ele tem que ser exemplo de tudo. Por isso eu citei meu pai no início, porque para mim ele é um exemplo. O meu pai, para mim, ele deixou um legado incrível. Qual é o legado que ele deixou para mim? É que todas as vezes, e
Isso depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Meu pai trabalhou quase 30 anos na Coca-Cola. Não sei quem conheceu a Coca-Cola, que é atrás do Hospital Sara, que hoje não existe mais. Naquela época recebia esse pagamento naquele envelope, né? Eu creio que muitos alcançaram. Eu não sei se só eu que sou ali, mas as pessoas recebiam na empresa. Ficava na fila. Eu era pequeno, eu ia para poder antecipar o pagamento para poder minha mãe fazer a famosa feira. Quando eu chegava lá, meu pai recebia e ele pegava aquele envelope, ele sabia que o pagamento dele estava lá. E ele levantava o envelope e dizia assim: muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e vai nos sustentar mais um mês. E a minha casa vai ter sempre suprimento e não vai faltar mais nada. Sempre tinha alguém que dizia assim: já tirou o dízimo do pastor? Ele abria o envelope, tirava o pagamento dele, mandava para casa. Chegava em casa e minha mãe separava tudo que tinha que ser feito. Naquela época, meu pai ganhava aproximadamente um salário e meio para sustentar 6 filhos, sem falar os agregados. Não é fácil. Mas, irmãos, lá em casa nunca faltou nada. Sabe por quê? Porque meu pai sempre foi fiel. Ele sempre deu exemplo. Primeiro, ele tirava o que era do Senhor. Depois, a minha mãe cuidava do resto. Por isso que eu digo que pai, para mim, ele tem que ser exemplar. Sabe, é muito difícil quando a gente chega lá em uma casa, e eu luto isso todos os dias. Eu creio que você que presta serviço, vive isso. Chega numa casa onde o homem não é o sacerdote, o homem não tem decisão, o homem não toma iniciativa, parece até a capa. Sabe o que acontece? Eu tenho um jargão, está gravando, eu não vou falar não, senão o pessoal vai achar meio engraçado. Diz o seguinte: que na casa que mulher manda, até o galo canta filho, depois você ri lá fora. E é uma realidade. O homem precisa tomar uma decisão. A gente vê um texto aqui, querido, que Jairo, o texto diz que ele era o quê? Era um dos grandes maiorais da sinagoga. Era um homem que tinha responsabilidade sobre a sua vida. Era um homem que ele liderava, era um homem espirituoso, era um homem que tinha posses. Mas sabe o que ele faz? Ele toma a iniciativa de procurar Jesus. Ele não mandou um servo, possivelmente se ele tinha filha, ele tinha mulher, ele não mandou a mulher, ele não mandou filha ou outros, não. Ele tomou a iniciativa. Sabe o que eu vejo na vida de Jairo, querido? Ser pai não é fácil. Porque ser pai, querido, não cabe na função, mas sim, querido, é uma missão a ser cumprida por nós, por mais árdua, por mais nobre que seja. Mas compete a mim, como pai, compete a você, como pai, tomar a iniciativa. A paternidade, querido, ela foi nos dada. E quando nós fugimos da paternidade, das nossas responsabilidades, as coisas não caminham de acordo com a palavra de Deus. Então você, querido, encontra na Bíblia homens que foram grandes líderes religiosos. Eu vou citar alguns para você aqui. Isaac, vocês conhecem Isaac? Vamos citar Jacó, Efraim, Eli, Davi, Ezequias, que foram homens de Deus, mas que tinham enormes lutas. Aonde? Na sua casa. Era na sua casa que eles tinham lutas. Porque em um momento, ou em outros momentos, eles não se posicionaram diante das lutas. Sabe qual era a maior dificuldade de Jairo? Não era por ele ser um homem religioso. Não era por ele ter posição social, ter dinheiro. Ele poderia pegar a sua filha e levar em qualquer lugar. Não. A maior dificuldade de Jairo era a multidão. Chegar até Jesus era a maior dificuldade de Jairo. Sabe por quê? Por causa do seu orgulho. Você já convidou alguém? Até essa fala eu falo um pouquinho sobre isso. Para a minha casa do Senhor. Olha, domingo nós estamos na igreja. Quem vai me ver lá vai dizer assim: agora ele é crente. Tem pessoas que dizem o seguinte: eu tenho de tudo. Se eu precisar de uma consulta, eu tenho
como pai, nós estamos colocando Jesus em tudo aquilo que nós temos? Será que, como pai, nós estamos trazendo Jesus para dentro das nossas decisões? Porque sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente só traz Jesus quando uma decisão que a gente considera muito grande. É uma decisão enorme. Opa, agora eu vou falar com Jesus. Mas quando nós acordamos de manhã, nós esquecemos de pedir a Jesus: Jesus, anda comigo esse dia. Caminha comigo. Onde eu quero que eu for, vai. Toma as rédeas da minha vida. Sabe, querido? A grande pergunta é que é o princípio, ou a grande pergunta é: qual é o princípio que nós poderíamos adotar para nós sermos pais de valor, homens segundo o coração de Deus? Aí é que pega a história. O que é que nós precisamos fazer, queridos, para que nós possamos ser homens e pais de valor segundo o coração de Deus? O que eu preciso fazer? Eu tenho, querido, como os irmãos sabem, 2 filhos, como ele é um casal, né? Irmão, filhos maravilhosos, bênção da minha vida. Eu nunca os tratei como tribulação, nunca os chamei o nome filho. Não, sempre chamei de bênção. Aquelas coisas, bênção, porque foi Deus que me deu. E quando eu abençoo a minha casa, abençoo o meu lar, a bênção vem, porque eu sou o sacerdote da minha casa. Foi Deus que me chamou para essa responsabilidade. Deus está te chamando nesta noite, Pai, para você ser o sacerdote da sua casa. Deus está te chamando, Pai, para ser o líder da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua esposa, ser o mantenedor. Deus está te chamando, Pai, nesta noite para tomar uma posição diante dessa sociedade que diz que os pais hoje não têm mais autoridade sobre seus filhos. Deus está te chamando nesta noite, Pai, para se posicionar. É uma lição do Homens ao Máximo. Quem fez Homens ao Máximo aí sabe, vai lembrar comigo. É médico, porém amoroso. Sejamos médicos, mas nós seremos também devemos ser o quê? Amoroso. A linguagem mais fácil, irmãos, é aquele camarada que bate e depois assopra, ou seja, cuida do seu filho. Nós encontramos na Bíblia que homens que não se posicionaram. Eu numerei alguns pontos aqui. Primeiro ponto: o pai, querido, ele é aquele que ora por eles e os seus filhos confronta. Pai é aquele que ora por seus filhos, ao mesmo tempo que ele ora, ele faz o quê? Ele confronta. Pai é aquele que cuida da vida espiritual do seu filho, mas na hora de chamar para conversar, vem cá, vamos conversar, vamos acertar alguma coisa. Meu filho tem 35 anos, já é casado, mora em Petrópolis. Às vezes em quando eu tenho que mandar uma mensagem para ele: olha, eu preciso conversar contigo aqui em casa. Aí daqui a pouco ele senta e conversa. Porque além de ser pai, eu tenho que ser amigo dele. Mas eu preciso também, querido, ser aquele que direciona. Porque o fato de ele estar casado não quer dizer que não tem que me respeitar. Só que acontece hoje com a sociedade que nós estamos vendo aí. É que você pergunta ao pai ou à mãe: cadê sua filha, cadê seu filho? Pergunta uma filha de 16 anos, 15, 16 anos: cadê sua filha? Vou passar o final de semana na casa do namorado. Pergunta o seu filho: está na casa do namorado? Que negócio é esse? Foi para uma festinha, não chegou ainda meia-noite. Irmãos, nós precisamos tomar essa responsabilidade. Se nós perdermos as rédeas sobre a nossa família, quem vai controlar? Se nós perdermos as rédeas sobre a educação dos nossos filhos. Porque, irmãos, a escola não educa. A escola, ela escolariza, ou seja, ela dá conhecimento. A igreja não educa, a igreja evangélica. Quem evangeliza, quem dá educação somos nós. Então, se na nossa casa, os nossos filhos, queridos, eles não aprenderam a obedecer a pessoas mais velhas, quando ele chegar na escola, o que vai acontecer? Quando ele chegar na igreja, o que vai acontecer? Quando ele chegar no grupinho de amigos, que tem alguém que vai determinar regras para ele, o que vai acontecer? Na nossa casa, o que nós estamos fazendo? Hoje em dia, os pais, queridos, perdoe
se de repente a palavra vai ser um pouquinho, não era o que eu gostaria de ouvir, mas é o que Deus quer falar para você. Jairo, ele pega para si a responsabilidade. Jairo diz: a filha minha, ela está doente, eu vou tomar a iniciativa. Eu vou fazer isso. Eu vou atrás de um homem, de alguém que vai curar. Irmãos, quantas vezes nós encontramos nos hospitais por aí? As mães dormindo no banco com a sua filhinha do lado. Seu filho, seu pai em casa dormindo. No outro dia não vai trabalhar. É a mãe que cuida. Primeiro ponto, querido, o pai ele tem que orar. Ele tem que confrontar. Você encontra aqui no capítulo 5 de Jó, no primeiro versículo 5. Você abrir a sua Bíblia, você vai ver. E Jó era aquele que oferecia sacrifício pelos seus filhos, aquele que orava pelos seus filhos, aquele que intercedia para os seus filhos. E ele usava a temática: se porventura eles cometessem algum pecado, eu já estou me antecipando, já estou oferecendo sacrifício. Porque ele era um pai que se sacrificava. E Jó ele tinha uma peculiaridade. Jó ele era o homem mais rico da época. Era o homem mais rico do Oriente, um homem que tinha. Eu estava fazendo uma pesquisa e, na época, existia um animal, existe ainda, chamado jumenta branca. Era como se fosse, agora é um carro mais caro, irmão. CRV, sei lá, um Corolla, que custa 150 mil reais, 200 mil. Era como se fosse um carro de hoje. Ele tinha 500. Só que esse animal ele tinha 500. Você imagina você ter na sua casa 500 Corolla, que custa 150 mil reais. Ele é o homem mais rico do Oriente. Além disso, ele é o homem mais piedoso também do Oriente. Por isso que Deus era com ele. Acima de tudo, ele era um pai que orava e cuidava dos seus filhos. Sabe, irmãos, a maior dificuldade que nós temos hoje é orarmos pelos nossos filhos. Você orou pelos seus filhos? Chegou em casa e ele está deitado, dormindo, e você estender as mãos e dizer assim: Deus, abençoe. Ele possa ser alguém de valor, que ele possa ter sucesso nos seus projetos, nos seus sonhos. Precisamos, queridos, ser esse pai que cuida da vida espiritual dos nossos filhos. Porque às vezes, irmãos, a gente se dá por satisfeito. A gente se dá por satisfeito. O filho pediu alguma coisa, a gente dá um cartão de crédito, dá um dinheiro, comprar o melhor tênis, a melhor roupa. Eu dou tudo para meu filho, para você tem dado tudo mesmo. Jó era esse homem. Ele decidia pelos seus filhos continuamente. Ele chamava seus filhos para conversar. Ele exortava, ele confrontava. A ponto, querido, que quando os seus filhos morreram, vocês conhecem a história, ele sabia que Deus nos daria de volta. Deu outras vezes, porque era um bênção na sua vida, mas ele cuidava, irmãos. Cuidar da bênção que Deus dá na nossa vida é uma responsabilidade. Se os filhos são bênção para a gente, precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. E digamos de passagem, querido, nós vamos prestar conta. Vamos dar conta. Não se esqueça. Não pense, é ledo engano de que não vou prestar conta. Casou, como a vida dele, agora vive a vida. Você vai prestar conta dos seus filhos. Sabe o que a Bíblia diz? Ensina o menino o caminho em que deve andar. Nós estamos ensinando. Detalhe, não é o caminho, é no caminho. Você tem que estar no caminho. É muito fácil chegar no domingo de tarde e dizer assim: meu filho, toma banho, vai para a igreja. Vai, a irmã Joaquina, a irmã Severina, tem que pegar o meu filho, leva ele para a igreja. É muito fácil. Você precisa estar com ele. Você precisa compartilhar das bênçãos do Senhor. O seu filho precisa ver Jesus na sua vida. O seu filho precisa ver transformação na sua vida. Senão, querido, pai querido, é aquele que cuida. Eu sei que às vezes nós temos a agenda cheia. Acordamos 4 horas da manhã. Teve um período na minha vida que
eu acordava 3h30 da manhã. Não sei quem acorda ainda. Já acordou. Acordava 3h30 da manhã para pegar o trem 4 horas da manhã. Tinha meia hora para trocar de roupa, correr e pegar o trem. Chegava em casa 8 horas, 8h30 da noite. Depois eu comecei a estudar à noite, chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã para acordar de novo 3h30 da manhã. Então eu via meu filho nos finais de semana. Quando eu estava de serviço, eu via ele todo final de semana. Mas, irmãos, quando eu entendi, eu precisava estar presente com a vida do meu filho. De tudo para estar presente. Hoje eu faço de tudo para estar presente na vida do meu filho, na vida da minha filha. Quem conhece os meus filhos sabe. Se a minha filha ligar para mim e disser assim, pai, eu vou fazer tal coisa, tem como o senhor estar comigo? Irmãos, eu cancelo o trabalho, cancelo o plantio, sim, eu ajusto a minha agenda para que eu possa estar com ela. Agora tem um detalhe, querido. E a gente comete um erro muito grande. É a gente fazer distinção entre filhos. Já viu aquele pai que diz o seguinte, não, eu gosto mais de fulano do que de Beltrano. Eu gosto mais do Zezinho do que do Joãozinho. Eu gosto mais do... Isso traz grandes consequências para a vida dessa criança. O pai, ele não tem preferência por filhos. Filhos são diferentes. São diferentes. Eu não sei como é quem tem mais um filho, 2 filhos, 3 filhos aí. Lá em casa são 2. Meu garoto, se mexer, ele vai dormir 3 horas da manhã. Agora tem para acordar aquele dia 9 horas da manhã para dormir no sufoco. A minha filha, 10 horas, 9 horas, ela está no campo. 5 horas da manhã, ela está sentada lendo. Pense comigo. Filhos diferentes. A minha filha, como vocês sabem, gosta de atividade física, fazer trilha. Esse dia ligou para mim, pai, eu vou participar de um torneio de crossfit, o senhor vai vir assistir. Claro que eu vou, minha filha. Fiz a filmagem, torci por ela. Meu filho tem dificuldade de andar de bicicleta. Eu gosto. Meu filho, como os irmãos sabem, é dado a música. 2 horas da manhã ele está lá tocando a guitarra dele. Quando ele era solteiro, a gente estava no quarto dele. Eu bati na porta. Até que a você vai dormir? Não, estou fazendo aqui uns acertos. Minha filha não vai conseguir com música. Mas eu vim tratar isso iguais, irmãos. Eu preciso entender os meus filhos. Sabe por quê, querido? Quando a gente consegue fazer isso, as coisas funcionam melhor. Eu vou dar um exemplo para você. Você lembra da situação de Isaac? O que Isaac faz? Ele tinha 2 filhos, Jacó e Esaú. Qual era o filho que ele amava mais? Jacó. Jacó, irmão? Esaú. Ele amava mais Esaú. Era aquele filho guerreiro. Aquele filho que chegava da caça. Ele sentia o cheiro do filho de longe. A Japista, quando o Jacó vai dar aquela pernada nele, que é uma expressão, ele diz assim, olha, tem cheiro de Esaú. Eu pego igual Esaú, mas Esaú não é tanto quanto não. Porque ele conhecia que tinha mais intimidade com Esaú. Quando Jacó casa, que tem seus filhos, seus 12 filhos, o que ele faz, irmãos? Ele tem preferência por quem? José. Ele carregou o que o pai ensinou para ele, ele levou com ele o que o pai ensinou, querido. Por isso que eu digo que você precisa ensinar o seu filho a trilhar um caminho correto diante de Deus. Porque senão ele vai aprender, ele vai fazer distinção. Então, quando um pai ele faz essa separação aí de filho, eu amo mais um do que o outro, aquele negócio, querido. Como diz, vai dar ruim. Seus filhos, que eles são bênção do Senhor. Jacó, Isaac, ele faz essa distinção. Sabe qual é o erro, querido, que nós cometemos aqui? Às vezes a gente olha pela qualidade, não olha pelo amor. Você lembra que eu falei que minha filha é toda agitada, meu filho é devagar, e a compensação do filho lá em casa que desenrola tudo? Ele esteve lá em casa ontem, chegou em casa era 7h30 da noite. Acho que saiu umas 9 horas. Ele teve que reprogramar meu celular, o computador, o celular da minha mulher, o computador, mexer no seu tempo, já escola ele não vê, né? Tem que fazer isso, porque é dado para isso. Eu preciso entender a qualidade do meu filho. Você precisa entender o seu filho gosta de fazer o quê? Ame-o do jeito que ele é. Trate do jeito que ele é, porque ele é seu filho, ele é seu pai. Uma das coisas, irmãos, uma certa vez eu estava em casa, na minha varanda, estava até preparando um sermão para a noite.
No fundo da minha casa tem uma casa que o pessoal que fala um pouco alto. Eu escutava uma mãe falando para o filho assim: você não vai servir para nada, você não presta para nada. E se você não fizer isso, eu vou, ele usou a expressão assim, eu vou te machucar. E eu fico olhando meu pai, tem misericórdia dessa mãe. Sabe, querido? Deus, Ele está olhando para ele. Nós somos o sacerdote da nossa casa. Nós encontramos uma passagem bíblica, uma história muito interessante, de um sacerdote chamado Eli. O homem era sacerdote, era líder, era juiz. Durante 40 anos, com autoridade, ele julgou o povo de Israel. Durante 40 anos ele foi sacerdote. A história nos diz que ele teve tanto êxito que os seus filhos queriam ser sacerdotes também. E hoje é difícil. Ele deu para o meu filho militar um tempo, como hoje eu sou serralheiro. Pergunta se o meu filho quer ser militar ou serralheiro. É ruim, você quer se arrepia. Não sei se o seu filho vai querer seguir a sua profissão. E assim, nas entrelinhas eu tive êxito no que eu fiz. Mas isso não quer, meu filho não quer, fiz isso. Aquele militarismo não conseguiu. Fiz isso para ele ser serralheiro. Deixa ele seguir a vida dele. Ele teve tanto êxito que os filhos queriam ser sacerdotes. E eram sacerdotes. Só que chega um dado momento, querido, que ele perde as estudeiras, ele perde o curso, ele perde o respeito, ele perde o que? Ele não tinha mais responsabilidade com o seu ofício. E as coisas mudam, as coisas desandam de tal maneira que os seus filhos praticar coisas abomináveis na casa do Senhor. Quando o homem ele perde a autoridade, ele perde o caminho, os seus filhos propriamente vão acompanhar. Vocês conhecem a história. Os dois filhos dele, eles praticavam tantas coisas, estão morrendo na casa do Senhor. E Deus criou-os um sacerdote. Se você observar na história, Eli foi o quê? O último sacerdote. O último sacerdote daquela época. E depois vem quem? Samuel. Mas ele foi o último sacerdote que vem da linhagem arônica, o Eli. Hoje vem Samuel, que não tem nada a ver com linhagem sacerdotal, porque ele perdeu a linha, perdeu a responsabilidade. Que nessa noite que nós possamos trazer para nós a responsabilidade, nós possamos trazer para nós a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. Pai deve ter tempo para os seus filhos. Deve ter tempo. Pastor, mas trabalho em 3 empregos. Se você perder a sua família, valeu de nada. O mundo aí fora está esperando teus filhos. Se você perder eles vão te abraçar. Eles vão abraçá-los. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos abrir mão de algumas coisas para cuidar da nossa família. Eu sei que é difícil, pastor, mas eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo. Meu querido, se programa, se organiza, vem na sua agenda, marca com o seu filho. Eu ouço, inclusive, tem pastor amigo meu que conta a história de que filhas dele marcaram o gabinete com o pai para poder conversar com o pai. Porque o pai não tinha tempo, porque era igreja, trabalho, a família estava ficando ao lado, de longe. Ele precisamos nos organizar. Precisamos ter tempo para os nossos filhos, ouvi-los, contar história, irmãos. Como é bom você ouvir história de criança. Às vezes a gente não dá valor. As crianças sabem pior. Pega rápido o negócio. Então senta para ver o teu filho. Eu estive na casa do meu primo em Caruaru, na semana que viajei, ele tem uma menina de 6 anos.
observando, eu sempre sou um pouquinho observador nisso, o trato que ele tem com os 2 filhos, tem uma menina de 6 anos e tem um garoto de 12, que se chama José. Sabe aquela atenção que ele dá para os filhos? A menina chega com 6 anos, pai, ele para ouvir, e eles são contadores. Você imagina um contador, esse época do mês quase que ele para e dá atenção ao filho. E a menina, ela se monta sem querer ser veterinária. Ele falou assim, primo, eu vou ser veterinário. Eu falei, meu, que bom, minha filha, se dedica, eu estou fazendo pesquisa com os animais. Aí beleza, daqui a pouco ela chegou assim e falou, primo, você sabe quantos olhos tem um pavão? Eu falei, agora me voltou. Ela está se dedicando, paramos tudo que estava fazendo para ouvir a pesquisa da menina. Sabe o que nós fazemos hoje muitas vezes? Olha, vai para lá, depois o papai dá atenção, o papai está ocupado, aí a criança vai se desmotivando. Vai chegar um momento que ele vai dizer assim, não vou procurar meu pai, não tem tempo para mim. Não vou procurar o meu pai porque ele nunca me ouve, meu pai não me entende, porque nós não damos tempo para nossos filhos. Nós não damos atenção nos seus sonhos, nos seus projetos. Querido, compartilhe com os seus filhos. Sempre com eles, veja quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, os seus anseios. Muitas vezes, irmãos, tem filhos aí que estão chorando a perda de pai. Eles são filhos de pai mortos, ou melhor, de pai vivos, mas para eles são pai mortos, porque eles estão presentes. Sabe o que ele vai procurar, querido? Vizinho, andando lá na boca de fumo, ele vai dar atenção para ele. E o que vai sair disso aí? Não é bom você. Tem exemplo? Não. Nós precisamos ter exemplo para os nossos filhos. Então precisamos, querido, dar atenção para os nossos filhos. Pepinho, você está com ele, ouve. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Mas quem disse que seria fácil? Agora, o fato de não ser fácil, como é bom. Meu filho chegar para você e dizer assim, pai, eu passei num concurso. Pai, eu consegui para o emprego. Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque às vezes, irmãos, tem mais se ouve por aí. A filha chega em casa, pai, casei. Pai, casou? Pai, casei. O filho chega, pai, eu vou sair de casa. Ué, vai sair de casa. Porque ele não conversa com ele. Sabe, querido? A dificuldade que nós temos hoje na família porque nós não lideramos a nossa casa, nós não lideramos a nossa família. Sabe o que eu penso? Eu tenho 57 anos de idade, 35 de casado. Até que o Senhor Jesus nos leve, nós estaremos juntos. Mas enquanto eu estiver vivo, a responsabilidade da minha casa é minha, preciso liderar. E olha que eu tenho uma esposa que é 220 por hora e mais uns 50. Quem conhece ela sabe disso. 220, eu já aprendi a administrar. Você pensa uma carioca nascida na barriga do Vasco, casar com um paraibano, nascido lá no sertão da Paraíba. Aí compatibilidade. Né? Aquele negócio que tem que ajustar ali. Ela puxa para um lado, eu puxo para o outro, depois vai para mim junto, porque não é cabo de guerra. Quando, como pai, eu preciso respeitar os direitos da minha esposa, eu preciso respeitar os direitos dos meus filhos. Não é deixar respeitar. Respeito é uma coisa. E sabe o que eu preciso, querido? É liderar. Preciso chamar para mim. Nós encontramos, querido, lá a liderança de Josué. Eu me baseio muito na liderança de Josué. O texto nos diz que Josué, ele é o sucessor de Moisés. Moisés morre. E Deus levanta Josué para liderar o povo nos últimos, vamos dizer, nos últimos quilômetros, que eram bastante quilômetros, nos últimos dias, nos últimos anos, a caminho de Canaã. Deus precisava de um líder forte, um líder de decisão. Acima disso, ele precisava de um homem que fosse pai de família, que tivesse família. E o que acontece com Josué? O povo, ele começa, agora nós não temos Moisés, agora nós temos Josué, e Moisés era aquele homem que foi chamado por Deus, e Josué agora foi liderança de Moisés, e agora não vai ser. E o povo começa a se fraquejar, o povo começa a pensar assim, agora nós estamos perdidos. E eu, quando eu leio aquela passagem de Josué, ele chama o povo para a responsabilidade, para que eles possam estudar a palavra de
Vocês podem até servir os deuses desse lugar que nós estamos vivendo, os deuses antigos dos seus pais, mas olha, eu e a minha casa. Você percebe a responsabilidade? Ele poderia dizer assim, não, eu vou, agora meus filhos, minha mulher, não sei. Não é assim? Claro, eu vou domingo à igreja à noite, eu vou, mas não sei que a sua esposa, não sei, eu vou perguntar a ela, acho que ela está com dor de cabeça. Não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele chama a responsabilidade para si e ele diz o seguinte, eu respondo pela minha família, pela minha casa, pelos meus filhos, pelas finanças. Como eu já falei, irmãos, às vezes eu vou na casa de alguém fazer um orçamento e quando eu chego lá, a primeira coisa que eu pergunto é qual o dono da casa. E assim, no zap que eu tenho aqui de serviço, eu acho que de 50 clientes, 49 é mulher. Geralmente, poucas vezes são homens, porque as mulheres estão em casa. Mas quando eu chego lá, eu pergunto, cadê o dono da casa? Cadê o responsável pela obra? Tem umas que a gente falar com a arrogação. Aqui quem manda sou eu, filho. Entendeu? O marido aqui não responde nada. Eu falei, meu pai. Mas já tem casas não. Tem casas que as mulheres falam assim, olha, meu esposo não está em casa. Mas ele disse o seguinte, para o senhor fazer assim, 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 assim. Porque a última palavra aqui é sempre dele. Sabe, querido, nós precisamos entender que nós somos aquele que tem a responsabilidade. Nós somos aquele, querido, que chama a responsabilidade para a gente. Então Josué faz isso. E o povo tem um êxito, querido. Porque estão indo nessa forte. Agora, irmãos, eu faço uma pergunta para você. Se nós deixarmos tudo isso aí sem acontecer, você quer ver uma coisa? Quando eu li a história de Abraão, eu percebo ele como pai que deu um exemplo. Se você for ver na Bíblia, é um dos pais que dá um exemplo para todos nós. E ele tem uma responsabilidade tão grande com seus filhos, ou melhor, com seu filho Isaac, que o texto nos diz que quando seu filho desmamou, ele fez o quê? Deu uma festa. Ele comemorou. Ele chamou o povo para estar junto ali. Deixa eu fazer uma pergunta, querido, nesta noite. Será que nós estamos comemorando as vitórias dos nossos filhos? Será que a gente vai no conselho de classe? Eu tenho que parar um pouquinho para os filhos. Será que o pai vai no conselho de classe, reunião, não sei da onde da escola, vai buscar o filho na escola, vai levá-lo, sabe a série que o seu filho está, a sala de aula que ele estuda? Será que nós fazemos isso? Abraão, ele sabia tudo isso do seu filho. Quando seu filho, querido, tiver sucesso na vida, esteja com ele, querido. Não se critique quando ele tiver derrota. Eu fui assistir a minha filha competir no CrossFit. Não sei quem já foi lá. O negócio lá é estreito. E é um circuito que você tem que passar diversas vezes. Então, você passa a primeira vez no lugar, você passa a segunda vez no lugar, no terceiro o negócio já fica estreito. Eu me lembro que a gente tinha que levantar uns pesos lá e repetiu a primeira vez, na segunda ela já estava acompanhando, eu comecei a gritar, vai filhinha, papai está te vendo, bora filhinha, papai está te vendo. Eu não sei se ela estava com vergonha ou o que era. A galera começou a gritar também, vamos embora, papai está te vendo. Acabou, ela foi para lá assim, sem graça, ela não conseguiu fazer, não chegou a completar 3 vezes, e ela largou o peso, saiu correndo, eu fui correndo atrás dela, cheguei a olhar, poxa, você não é brincadeira não, tu é fera, você conseguiu, poxa, você deu exemplo, poxa, que maravilha, olha, não é brincadeira não, eu conto contigo. Depois eu mandei uma mensagem para ela, quando alguém mexer comigo, já sei que eu vou chamar para resolver o problema, brincadeira, mas eu mandei uma mensagem mesmo. Sabe, querido, eu preciso estar com a minha filha, eu preciso ser pai. Eu preciso induzi-los às vitórias, nas derrotas, estar com ele abraçando. Você não conseguiu agora, mas da próxima vez você vai conseguir. Você deu o máximo. Porque assim, você deu aquilo que você tinha. Filho precisa do apoio dos seus pais. Filho precisa estar ouvindo o seu pai dar palavra de motivação. Sabe o que já não faz? Ele se prostra. Ele poderia exigir. Não. Ele se prostra.
portador de má notícia. Sempre tem. Olha, não incomoda mais o mestre, não. Tua filha já morreu, deixa ele sossegado. Aquela pessoa que é o que estraga os seus planos, aquela pessoa que diz que você não é capaz, aquela pessoa que vai dizer para o teu filho assim: olha, você não estudou numa escola particular, você não se preparou. Aquela pessoa que vai dizer assim: olha, a sua cor não é condizente com o ambiente. Aquela pessoa que vai dizer assim: a sua altura não é. Olha, você esteticamente não atende, né, os requisitos. Essa frase eu já li, já ouvi. Né? Esteticamente, né, você não atende às necessidades. Ou seja, você não é bonita ou não é bonito o suficiente para estar aí. Pense num negócio desse. Mas Deus está dizendo para você nesta noite, você como filho está aqui nesta noite ouvindo, se porventura alguém já disse isso para você, você tem um pai aqui, acima de tudo tem um papai do céu que vai estar contigo todos os momentos de vitória, muitas vezes os momentos de derrota, mas ele vai estar te motivando, vai estar te incentivando, vai estar contigo, vai dizer assim: olha, eu estou contigo todos os momentos. Jesus, uma certa vez, disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele vai estar como Pai. E hoje, querido, nós temos um Pai terreno, mas nós temos um Pai maior, que é o nosso Deus, que cuida de nós. Ele é um Pai tão amoroso que deu seu Filho para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Se não fosse esse Pai, seria de mim, seria de você. Se não fosse esse Pai, o que seria da humanidade? O que se não fosse esse pai, que seria da família lá do Nordeste, lá que a filha estava morrendo, mas hoje está desfrutando de uma saúde, porque um dia um pai intercedeu pelo seu filho e pela sua filha. E nessa noite nós possamos entender e aprender com a vida de Jairo, e vai ter uma multidão para você ultrapassar, para você vencer. Interessante que no meio dessa multidão, na questão da mensagem, você vai encontrar que Jesus para atender uma mulher no poço de sangue. Eu vou ter citado nessa noite aqui, que eu ouço no louvor a respeito disso. Mas Jesus não tira a atenção de Jairo. Era como se ele dissesse assim para Jairo: olha, o teu pedido está aqui, tempo certo, no momento certo, eu vou te atender. Espera só um pouquinho, porque eu vou atender também, mas você vai ser atendido. E sabe, filho? Tem pessoas que estão tirando a atenção de Jesus para ele, mas Jesus está dizendo para você assim: olha, espera um pouquinho, meu pedido está aqui anotado, no momento certo, eu vou atender. Salmo 37, versículo 4, se não me engano, diz o seguinte: e fugiu a memória. Salmo 37, versículo 4, fala sobre anseio do coração do homem, que ele pede ao Senhor, para que Deus atenda ao seu clamor. Sabe quais são os anseios que nós temos? Uma vida vitoriosa, sucesso. Uma vida vitoriosa no trabalho. Uma vida vitoriosa na nossa família. E hoje, querido, eu gostaria de convidar você como pai a se colocar de pé. Eu quero ver só os pais de pé. Naquela hora que eu quero ver só os pais de pé. Vamos lá, vamos ficar de pé. Só os pais. Isso. Aleluia. Olha só que maravilha. Agora você que é filho, que seu pai está aqui, vai até ele. Sai desse lugar. Vá até o seu pai. Esteja com ele. Vamos lá, vamos ver a mobilidade aí. Você que tem seu pai. De repente tem alguém que representa o seu pai. Isso, olha só que maravilha. Pensa. Tem mais alguém que o pai está aí? E a esposa vai ficar junto do pai ou não vai? Vamos lá, esposa. Vamos lá. Os pais têm que ficar. Olha que família abençoada. Isso. Tem que ser obediente de todas as famílias. Olha que maravilha, irmãos. Pai, mãe, filhos, no caminho do
Senhor. Olha que maravilha, todos estarem caminhando para a igreja. Geralmente eu fico na porta ali observando, eu acho bonito que é quando está chegando o pai, a mãe, seus filhos, para adorar a Deus, servir o Senhor com alegria. E isso está andando mais ainda, olha só. Não me deu que ele estava quase chorando, não vou entregar, mas ele estava quase chorando. Né? Ele estava dizendo assim, cadê minha filha? Tem algumas pessoas, irmãos, que estão ali trabalhando, a minha esposa está ali, tem mães aqui, ou filhos que estão ali trabalhando. Mas sinta-se o pai, passado, por exemplo, suas filhas estão ali incluídas, cada um tem uma responsabilidade e Deus tem abençoado muito. Mas, irmãos, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Foi isso que Josué disse naquela palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode acontecer, querido, que vier. Pode vir o que vier. Mas olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos abrir, querido. Não abra mão desse momento. Não deixe o diabo roubar, querido. Não deixe o diabo investir, porque o mundo aí fora está dizendo que família agora é uma instituição falida, algo que não existe. Tem filhas que está tirando o nome do pai do seu registro. Você está ouvindo uma pessoa que não precisa nem dar fé, nem nome, porque não pode dar igual para essas pessoas. Ela está lutando na justiça para tirar o nome do pai do seu registro. Né? Olha só. Jesus, é assim, a gente tem que ver a filha correndo para o braço da cara. Está faltando um, não sou esse cabra não, daqui a pouco ele chega. Não está ali, era bonita. Eu olhei assim, eu estou olhando para cima, mas a cabecinha me desceu ali. Sabe, filho? É isso aí. É quando casar e o Everton está chorando, eu sozinho. Mas é isso. Eu estou dizendo, é isso que Josué estava dizendo. Que Deus possa abençoar essas famílias. Eu vou convidar nessa noite o presbítero federal. Vem cá, presbítero federal. Eu sei que o senhor vai assistir uma dificuldade, mas vem cá.